Fala aí, pessoal, tô chegando com mais um corte do Palmeiras aqui pra vocês. Separei dois trechos bem legais aqui pra vocês, um do Jogo Aberto e um da ESPN Brasil, trazendo todas as informações do Palmeiras pra esse jogo de final de semana entre Palmeiras e Corinthians, e tem novo reforço chegando no Verdão. Bora conferir todas essas informações aqui agora, mas antes eu peço pra vocês, verifica se tá inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Notícias do Palmeiras aqui no Jogo Aberto. Agora, daqui a pouquinho tem Corinthians. E o juiz, hein? A força do Palmeiras em seu estádio pode fazer a diferença. Há 29 jogos, não perde no Allianz Parque. Levar um bom resultado para a grande decisão na casa do rival é o objetivo. E mesmo com o show que rolará na Arena Alviverde na véspera, a capacidade será total. Expectativa de mais de 40 mil pessoas. Contando mais uma vez com o apoio do nosso torcedor do começo ao fim. E tenho certeza que vai ser mais um grande jogo, mais um grande espetáculo. E que a gente possa sair com resultado positivo. Nesta fase do Paulistão, o Palmeiras voltou a apresentar um futebol consistente. Não deu chances ao São Bernardo e contra o São Paulo, apesar da polêmica, conseguiu se impor e impediu as ações mais efetivas do adversário. Acho que hoje, dentro da nossa academia, a gente consegue ver os lances pelos telões e como todo mundo se dedicou, se entregou, para que esse resultado acontecesse. Graças a Deus veio a classificação para a final. Nesta partida, Rocha completou 200 vitórias com a camisa verde e se destacou em campo, assim como o zagueiro Mikael. Vitor Roque fez sua estreia, foi o personagem do pênalti marcado e ainda sem entrosamento teve boas movimentações. E o Gustavo Gomes, hein? Ainda bem que não vai precisar de cirurgia, mas tinha acabado de voltar ao time recuperado de um problema muscular. E depois do choque rei, torceu o joelho em um treinamento na academia de futebol e acabou lesionando o ligamento colateral. O Palmeiras vai tentar recuperar o zagueiro até o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista, que vai acontecer apenas no dia 27, uma quinta-feira, logo após a data FIFA. Por falar nisso, a seleção colombiana confirmou a convocação de Richard Rios. Na lateral esquerda, Piquerez, que também voltou a ser relacionado na segunda-feira, pode ser titular. Domingo, um possível 11 inicial tem o Everton, Marcos Rocha, Mikael, Murilo, Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios, Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres, Vitor Roque. Agora é trabalhar firme, Um jogo difícil contra o Corinthians, a gente sabe mais uma vez a grandeza que é o jogo, a responsabilidade que é o jogo dentro da nossa casa no domingo, onde a gente tem que ter tranquilidade, Precisamos fazer um resultado positivo, mas também não podemos desesperar, não podemos jogar de qualquer maneira. É entender a estratégia que vai ser passada pelo nosso treinador, tentar executar da melhor maneira possível. Outra novidade, mas não para esta decisão, é Lucas Evangelista. Ele refez seus exames médicos e agora está tudo certo. O meio-campista vem em definitivo por 4 milhões de euros. Até sábado, Abel Ferreira definirá os últimos detalhes para a 14ª final que disputará comandando o Palmeiras, a 5ª consecutiva de estadual. O inédito tetracampeonato paulista contra o maior rival pode começar a ser construído em casa neste domingo. Um jogo aberto. Abel Ferreira. Para quem acreditava que o Palmeiras poderia ter tropeçado na primeira fase, ter sido eliminado precocemente, ganhou sobrevida, foi superando seus adversários, passou por um jogo polêmico contra o São Paulo e agora está na decisão diante do Corinthians. Marco Aurélio Cunha, o que para você se sobressai neste Palmeiras que chega à decisão paulista, neste momento? Principalmente a liderança do treinador. Ele tem o domínio do grupo, ele tem imposição, às vezes polêmicas, às vezes não muito agradáveis, mas não se pode negar a liderança dele, a capacidade de gestão do grupo, uma sólida diretoria que contempla, eu tenho a impressão, todos os atletas. Então, realmente, ele é um grande líder, faz história no Palmeiras, só precisava
equilibrar as reclamações, Obrigada. como também o Zubeldia, e para ser um treinador assim isento de críticas desnecessárias. Acho um melhor treinador do Brasil e, claro, dominando um pouco seus impulsos. Capelanes, para você, qual é o grande trunfo do Palmeiras para a decisão? Eu acho que vai ser uma decisão equilibrada, viu? Eu ouço muito o Ronaldo falar. O Ronaldo não é equilibrado. Não, então, mas olha só, eu passei a concordar. Ele fez um comentário a diferença, ó. Esse vai ser É o apito, Bibi. Não, é que você fez um comentário recentemente e eu vou concordar contigo. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, principalmente esse primeiro. Eu enxergo nesse primeiro jogo o Palmeiras uma parte batendo e a outra o Corinthians apanhando. Então é mais ou menos assim que eu enxergo esse equilíbrio no jogo de ida na casa do Palmeiras que vocês não conseguem ganhar lá, né? Uma vez ou outra, Eu tava achando estranho esse começo de conversa dele. Agora eu entendi. Então, Ronaldo, se você quiser responder. O que Aí mais isso aí te não preocupa? dá. Para aí, olha a pergunta sincera. Look into my eyes. See, see you, me too, me too. Qual é Me too, me o too. grande problema, o que mais te preocupa em relação ao Palmeiras? Carnaval já passou. Vai ser isso aí. Esse é meu medo. Só isso? E a federação também tá com medo, mas deve estar de fralda a federação para soltar o nome do cara, porque até agora não soltaram o nome do cara. Você sabe por quê, né? Eu sei por quê. Lógico que eu o sei Klaus por deve quê. apitar a final. E quem apita o primeiro jogo? O quê? O Klaus deve apitar a final. Temos alguns candidatos. Entrega a taça, Ó, Chico. O Você Chico quer pode entregar? falar melhor do Entrega. que a gente. Pode poupar todo mundo e entrega a taça. Edna provavelmente deve estar na lista. Não dá. Não, mas Não, ela não é dá. candidata. Matheus Candançan. Esse tem que apitar. O Candançan acabou de virar árbitro FIFA, porque o Braulio saiu e aí entrou o Candançan. Põe o menino pra apitar, fez uma grande semifinal. Põe esse moleque pra apitar. Será que eles estão cogitando uma arbitragem de fora de São Paulo? Será que isso seria acho que não. possível? Que até agora... Deve ser de fora do país. E se for então. Flávio e Não, Klaus? não. O cara deve estar viajando, porque uma viagem da Europa pra cá são 12 horas, Bibi. Não, poderia ser da América do Sul também. Não, na América do Sul. Não, a até Federação pode, né? Paulista é dita reconhecidamente como a principal, com o principal quadro de árbitros do país. Não, eles não vão com tirar. todos os problemas que tem. Não, tá manhaca, Mas Chico. Eu Não vem sei que querer tá, agora eu sei, mas valorizar é a um produto principal que... ainda. É que fora Você tá quer pior, valorizar mano. um produto que você bateu... Mas é que fora tá pior. 3 Tá pior. meses todos, você bateu, O velho. restante é pior. O resto tá pior. Mas olha só, o problema é que o Flávio Rodrigues de Souza, tchau pra ele depois do que aconteceu Só no jogo falta, né? Só entre falta. Palmeiras e São Paulo. Beleza? Então não é candidato, ok? Tá fora. O Vinícius Dias Araújo, por exemplo, que já é experiente, não apareceu nesse campeonato. O João Vitor Gobi começou bem, mas depois não apitou E a jogos Daiane? É. grandes. A Daiane foi um jogo ruim. vai No jogo ser do Edna. Corinthians contra o Mirassol. Edna, Klaus e Candançan. Pra mim são uns 3 para 2 jogos. Tem que pôr o Então Candançan. fecha a Deve federação, ser. velho. Pra- Ó, Oi, mas- a produção tá falando que pode ser um juiz holandês. Como é que é o nome dele? Os holandês. Ronald Vampeta. Esse cara deve apitar bem. Ele é careca? Se ele for careca... Esse não vem, a gente já sabe que não vem, Mas não é? E De o Luiz verdade, Flávio, eu acho e o Luiz importante. Flávio foi para a CBF, né? Ele aposentou no começo do ano para integrar a comissão de árbitros que vai analisar a arbitragem Cristo. no futebol brasileiro. O Ramon Abate Abel, apesar que eu teria 2 pênaltis que eu olharia, pelo menos com o VAR, na final do Gaúcho, no primeiro jogo lá na Arena do Grêmio. Ela ganhou de 2, ela quer 4. Ué, e daí pênalti tá na regra. Meu Deus Se do céu. existe, tem que ser marcado. E quando Regra não é existe? regra. Pois E é, quando não eu tô existe? chorando. Quando não existe, não deveria ser marcado. Pois eu que choro, hein? Não existe. Meu Deus. Agora, de verdade, Sgarbi, pra você, qual é o grande privilégio? O que o Palmeiras tem de diferente pra vencer o Corinthians? Tem alguns fatores importantes nesse jogo. Primeiro, que é o fator casa, que a gente sabe que importa lá, o Allianz Parque vai estar lotado, aquela festa que a torcida do Palmeiras faz. Tem esse ponto. Segundo ponto, que enfrenta o Corinthians num momento de um pouco turbulento. Que o Corinthians está eliminado na pré-Libertadores, esse campeonato paulista, querendo ou não, pro torcedor, virou obrigação. É um fato, é obrigação. O torcedor a pressão tá gigantesca nos jogadores. Ou joga ou joga, não tem mais o que fazer. O título é obrigação só do Corinthians. Só que pra mim o Corinthians tem um privilégio também nesse jogo. E qual que é o privilégio? É ter um jogo de volta na casa. É um jogo como esse, o Corinthians tem a humildade de reconhecer, de levar um resultado 1-1, 0-0, não é nada ruim pra Neoquímica Arena. Você tá maluco, Então, goleada. é bom E tem placar. um Então esse é um dado privilégio. interessante. Dentro de casa, Abel Ferreira jamais perdeu o Corinthians. E quando ganhou o título lá, Palmeiras quem era o tá jogando treinador? nada também, Ganhou o né? Vamos título, falar a ganhou o verdade. título lá no Allianz. Uma final paulista que ganhou com o Carilli. Quem era o treinador?
caramba, hein? Claro, com o Caleri, depois do pênalti ocorrido, mas eu acho que o Palmeiras também está num momento, em termos de desempenho, um pouco instável. Mas posso fazer uma pergunta aqui? Pode. Agora uma pergunta séria para você, torcedor corintiano que está assistindo ao programa aqui. Tirando esse último jogo, que não serviu de nada, que perdeu do Barcelona, qual grande jogo o Corinthians fez na temporada? Me diga um jogo bom que o Corinthians fez. 2-0 contra jogo bom. o Palmeiras em casa. Foi um grande jogo. 2-0. Não, esse ano, irmão. Não, esse Bom ano dia. ele tá Esse falando. Ah, ano. não é a sequência? Esse ano. É porque Não, vocês esse puxaram ano. a sequência Esse de ano. vitórias. O Corinthians não fez um grande jogo nessa temporada. Ou tô mentindo aqui? Tirando o jogo contra o Barcelona, que não serviu de nada, repito. Me fala um. O jogo contra o Mirassol, mas aí... Contra o Santos não foi um jogo bom. Barcelona aqui também não foi um jogo bom. O resultado é Acho que tá por vir, então, é hein? outro. Tá por vir? Então fala na câmera. Tá por vir, na câmera. tá por vir agora O que aqui. está por vir é o Corinthians. As notícias... E muitas histórias também, professor Celso, de Palmeiras e Corinthians, que fazem mais uma decisão de campeonato paulista. A gente tem uma tela para a gente começar a falar sobre esse derby. A vantagem é alviverde nas finais entre Palmeiras e Corinthians em torneios oficiais, com 8 títulos para o Palmeiras e 3 para o Corinthians. A última decisão foi o Paulista de 2020, vencido pelo Palmeiras. Então, dentro dessas decisões, dessas finais em torneios oficiais, tem, obviamente, campeonatos paulistas, mas tem brasileiro de 93, não é isso? 94. 94. É. Ah, não, 93 foi com 93 Vitória. Vitória. Foi Palmeiras Isso. e Vitória, é verdade. Tem Rio-São Paulo de 51, o ano do Mundial do Palmeiras, né? Da Copa Rio, das 5 coroas. O Palmeiras se orgulhava das 5 coroas. Uma das coroas era o Rio-São Paulo, em decisão direta com o Corinthians. Tem uma certa controvérsia aí, o que é final, o que não é. O Corinthians ganhou 4 centenários E de ali São Paulo. apareceu 8 finais em torneios oficiais. É. Então teve final em torneio não oficial, será? Ah, tem. 83 tem uma Taça Cidade de Porto Alegre, que é um quadrangular, Inter, América do Rio, Corinthians e Palmeiras. Tem o Maria Quitéria, na Bahia, já que a gente veio da Bahia, o Palmeiras também ganhou o Maria Quitéria. E agora, professor? Em 2025 tem Campeonato Paulista, grande decisão. Primeiro jogo no Allianz Parque, segundo jogo Neoquímica Arena. Aquela coisa que o Eugênio falou sobre favoritismo e o que as coisas acabam acontecendo, que a gente não é mãe de nada, não é obrigado a ficar adivinhando o futuro. Mas me fale de favoritismo. Em termos Para mim, o favorito é o Palmeiras. Para mim. Sim, ainda é o Palmeiras, como vencendo nas últimas finais entre eles, inclusive em uma que o Corinthians ganhou em 2018, Sim. inclusive em uma que o Palmeiras ganhou em 2020, aquela da pandemia. E é o trabalho acumulado do Palmeiras, um trabalho mais consistente, até em termos de time, de elenco e técnico. O Palmeiras tem todos esses elementos. Agora, o Corinthians tem uma satisfação a dar, né? Assim que acaba o jogo na Arena, que não conseguiu reverter pela Libertadores, o ambiente, a própria torcida já chamou os coros para o próximo jogo, porque é o grande rival. É guerra, é guerra. Até com um certo exagero, mas nunca será só uma decisão de título estadual. É, antes de tudo, você ganhar o título e o adversário perder. Isso vale para o Palmeiras também. Palmeiras tem a responsabilidade histórica do tetra seguido. O Corinthians pode devolver. O Palmeiras tirou do Corinthians na última final. Aliás, na última final que o Palmeiras ganha do Corinthians, desde 93 o Palmeiras não ganhava uma final do Corinthians. Então tem todos esses elementos, né? O Palmeiras parece mais focado, mais equilibrado. Mas são 2 jogos aí com a vantagem, eu sei que você não gosta, mas com a vantagem do Corinthians fazer o segundo jogo em casa. Não é que eu não goste, mas falando sério, com toda a sinceridade, é que nem sempre é uma vantagem para mim. Depende muito do que acontece no primeiro jogo. Aliás, Abel... Às vezes você chega no segundo jogo na sua casa e você já está derrubado. Corinthians da Libertadores. Eu lembrei muito de você. É o mesmo Corinthians agora. Levou um 3-0 fora... Chegou para decidir em casa e já estava quase morto. Eu lembrei de você porque também estão começando as disputas dos mata-matas da A2 do Campeonato Paulista. E na A2 do Paulista, essa vantagem não é automática. O regulamento dá ao time a opção de escolher ou não fazer o segundo em casa. E as escolhas? Todos escolheram jogar em casa. A segunda. Os 4 mais bem classificados. Mas eu já falei aqui. Por que será? Eu já falei aqui.
eu escolheria, se eu tivesse opção, escolheria provavelmente jogar a segunda em casa, sabendo que isso não significa nada. A história diz isso. É só você buscar diversas finais. Às vezes ganha o que decide em casa e muitas vezes também não ganha, perde. A última do Corinthians mesmo não foi em casa, né? Acho que depende do time que você tem, do adversário que você enfrenta. Eu, nessa condição do Corinthians, gostaria de jogar a segunda em casa como o Corinthians jogará. Porque a gente sabe que é um Palmeiras superior. E até Palmeiras pensando com no mais gramado elementos. do Allianz, né? Também. Até pensando Foge no do gramado do gramado Allianz. do Allianz. Foge das características dos gramados do Brasil. A tendência é uma crise muito maior para um perdedor Corinthians do que para um perdedor Palmeiras? Em outras palavras, se o Palmeiras é vice-campeão, é um tamanho de problema, de crise, vamos dizer assim. Nem sei se viraria crise. No Corinthians viraria. Sim. Depois de ser eliminado como foi na Libertadores. Perder esse título para o Palmeiras, uma linguagem mais popular. O barulho seria muito maior no Corinthians em caso de derrota nessa final do que do Palmeiras. É só olhar a perspectiva do Palmeiras no ano depois disso, né? O Palmeiras permanece sendo muito favorito nas outras competições. Não, e o Palmeiras tem Corinthians disputa não, de Mundial, exatamente. tem Libertadores, que Libertadores, o Corinthians não tem. Mundial e Brasileiro. Ele entra como favorito em todos. Ou No pelo Mundial menos. não, né? Não, Mundial não, é verdade. Entre os brasileiros, né? Mas pensando em Libertadores e Brasileiro ali, pelo menos segundo Sim. favorito. O Corinthians, ele vai precisar repensar, inclusive sobre o trabalho do treinador, né? O Palmeiras não vai ter que lidar com isso. Nesse sentido, Maria, a derrota não mudará a vida do Palmeiras. Não. Agora O barulho mudará será muito- completamente a vida do Corinthians. Completamente? Como assim? Eu tô falando do técnico. Eu acho que o Então Ramon é assim? não continua. Se for campeão, Ramon pode continuar e se não for, tem que sair? Ele ganha uma Você sobrevida, pensa eu assim? acho. Assim Ele ganha tem sobrevida, sido o não futebol uma brasileiro. permanência garantida. Assim tem sido, mas você concorda? Eu não concordo. Olha, se o trabalho estiver no limite, se você achar que dali não passa, e me parece que esse trabalho está muito perto disso. Eu acho que é uma sobrevida, não Então já uma tira permanência antes. garantida. Ué, Tira- se já chegou à conclusão que o trabalho não serve, para que vai para final com ele? não Vai vai. para final com outro, então. Mas aí você vai começar tudo do zero numa final com o maior rival também. Não é assim. E outra coisa, isso que eu não entendo, não entra na minha cabeça. Se já chegou à conclusão o clube, ou, por exemplo, você aqui falando como um comentarista, que o Ramon Dias não serve, mas se ganhar do Palmeiras ele vai passar a servir? Essa é a grande Isso que eu não questão, consigo Não entender. é que não serve, é um Avaliação. trabalho que chegou ao limite. Eu não sei se o clube pensa que o trabalho chegou no limite, sinceramente, assim. Você acha que não? Não sei. O clube vai no barulho da torcida. Mas da que a gente mídia, viu das da pressão. avaliações ali, o Augusto Melo seguiu na mesma linha do Ramon. Para ele, a participação do Corinthians nessa pré-Libertadores foi resumida ao último jogo, 2-0. Não teve uma avaliação Mas ali. ele foi perguntado depois do jogo e ele não deu certeza de continuação, não. Não cravou, de fato. Então é isso aí, né, pessoal? Domingão, Palmeiras e Corinthians, final do Campeonato Paulista. Aí o Verdão vai pra cima. Provavelmente o Vitor Roque deve entrar jogando, né? Então a Abel já colocou ele no último jogo ali. Já causou aquele pênalti que garantiu a classificação do Verdão. E agora vai pra final aí contra o Corinthians, né? Com certeza vai ser um jogo duro aí. Mas eu acredito que o jogo mais difícil o Palmeiras conseguiu passar, que foi de São Paulo. O Corinthians, acredito que deve ser sim um jogo mais difícil, mas eu acredito que, olhando para o histórico aí, o Palmeiras tem uma facilidade maior de jogar contra o Corinthians mais do que contra o São Paulo, né? Então vamos ver como que vai ser o resultado disso aí. Eu acredito que o Palmeiras vai conseguir fazer um bom resultado aí para poder definir lá na casa do Corinthians e garantir esse título do Campeonato Brasileiro, né? Vale lembrar que esse ano vai ser um ano muito corrido aí. Tem um ano de Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial da FIFA. Então, o Abel também tá jogando o Campeonato Paulista. Vai ganhar aí para poder não ficar escutando as reclamações aí, sendo pressionado, né? E vai tentar ganhar com certeza, né? Tá na final, não tem como você deixar de ganhar uma competição dessa, né? Então, se ganhar, vai ficar com muita moral aí depois de toda aquela quase não classificação na fase de grupos, né? Então é como se fosse quase uma volta por cima, né? E o Abel também pensando nessas outras competições aí que vai ser bem longa e vai precisar de um rodízio muito grande aí de jogadores. Agora tá chegando o Lucas Evangelista aí, que é o reforço que já tá confirmado, né? Teve problemas no exame médico e agora conseguiu fazer outro e já está disponível aí pro Abel Ferreira
poder contar com ele, né? Daqui a pouco o Paulinho também vai estar disponível, então o Verdão focando também nas competições durante o ano, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, qual que é o seu palpite para esse jogo de domingo entre Palmeiras e Corinthians. Galera, vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!